Olá a todos, nós estamos retornando com o nosso papo semanal, nossa live semanal. Hoje a convidada de hoje é Alessandra Rosa, especialista em liderança e gestão de pessoas, mentora em gestão e liderança. E a gente vai ter um papo muito interessante sobre essa questão da mulher, né, em cargos de liderança e todas essas intempéries pelas quais as mulheres têm passado nesse labor, né? Hoje já comecei a engasgar, né? Para vocês verem. Mas todo esse processo, né? De trabalho, dessa gestão nessas empresas, desse ambiente corporativo. Mas estamos voltando, né? Com as nossas lives semanais, sempre trazendo uma convidada interessante, sempre trazendo assuntos interessantes, falando dessas experiências maravilhosas que cada convidada tem trazido aqui para a Elétrica do Batom. Alô, oi! Oi. Oi, Alessandra, seja bem-vinda à Elétrica do Batom. Obrigada, Israel. Boa noite para quem está aqui ou quem vai depois também nos assistir. Quem É vai um nos prazer estar assistir aqui. depois. É um prazer estar aqui. Quanto tempo a gente estava falando disso, né? Que faz tempo, quando a gente viu assim, passou, voou. Mas é um prazer estar aqui, falar de um tema interessante, muito relevante hoje, né? Cada vez mais. Mulheres, carreira, maternidade, tudo isso aí que envolve o universo. Com certeza. Alessandra, tu vai contando um pouquinho da tua história para a gente ir entrando, né, nesse assunto, que eu acho que é tão interessante, porque Uhum. quando a gente fala em mentoria, e as pessoas que estão hoje aqui assistindo, então nesse ambiente virtual, elas estão muito acostumadas a ouvir essas palavras, né, ouvir mentores e mentoria, e associando, às vezes, até alguma coisa pejorativa no sentido de venda de alguma coisa. E Uhum. o que é importante a gente deixar claro é que tu tem uma experiência enorme de muitos anos de mercado fazendo isso, né? Mentorando pessoas, né? Ali dando norte para essas pessoas dentro de uma área que tu estudou realmente para isso, né? Tu tem toda uma formação para isso. Então, traz esse pouquinho aí, né? Vamos trazer essa tua jornada aí para o pessoal ir te conhecendo. Ah, legal. Então, brevemente assim, né? Eu tenho uma trajetória profissional aí que ela veio do ambiente corporativo. Eu atuei por 14 anos numa das maiores empresas de telecomunicações, né, da América Latina e numa empresa predominantemente masculina, que lá atrás, né, naquela época já era mais difícil. Então eu tive que aprender, né, todos esses desafios aí de ser uma mulher dentro de uma empresa predominantemente masculina e me posicionar. Então foi uma grande escola para mim, uma empresa assim que eu tenho um grande carinho. E em 2010 eu resolvi pegar essa minha bagagem aí e aos 38 anos, e eu conto isso porque é importante, né, até para as nossas amigas aí que estão nos assistindo, aos 38 anos eu resolvi fazer uma transição de carreira, né, então eu entendi que era um momento que eu queria muito fazer isso, de será que o mercado, será que aquilo tudo que eu tinha, aquela vivência, né, como gestora, à frente de equipes masculinas, à frente de equipes multietárias, equipes diferentes, tudo que eu tinha passado, será que tudo aquilo poderia servir, né, para eu poder ajudar também líderes, mas principalmente mulheres, né, a avançarem na sua carreira, avançarem em posições de liderança. Então, aos 38 anos, eu fui empreender. Né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 24 anos. À época, a minha filha tinha 10, 11 anos, né? Então ela era ainda pequena. E eu resolvi mudar de carreira aos 38 anos. E aí eu fui empreender. E é uma jornada também dificílima, muito altos e baixos. E cá estou eu aí, mais de 10 anos, então, o que eu faço, né? Eu trabalho auxiliando, ajudando as pessoas a se desenvolverem, né? A passar por esses desafios que envolvem os dilemas de estar pela primeira vez numa posição de liderança, de ser uma mulher, né?
que precisa ocupar esse lugar dentro de uma organização, ou ser uma mulher que quer fazer uma transição de carreira e tem medo, será que vai dar certo, será que não vai dar, será que eu tô com a idade? Porque isso também agora é um ponto importante, né? Eu sinto também que as mulheres, passei dos 40, passei do prazo de validade, venceu, né? E não é isso, a gente tem aí exemplos, eu mesma, eu tenho 50 anos e estou aqui me reinventando ainda, me reposicionando. Então, eu atuo como mentora, mas o que que faz uma mentora, né? O que que é isso? Mentor é uma pessoa, é um profissional que tem um conhecimento, que já passou por aquela trilha, por aquela estrada, né? Que talvez alguém gostaria de ter passado. Então, assim, eu uso a minha bagagem, meu conhecimento para conseguir ajudar outras pessoas também a passarem por isso. Então, eu também tive e ainda tenho mentores, né? Que me apoiaram, que me ajudaram a dar um norte, a descobrir, a passar também por esses dilemas. Então, é muito mais fácil quando a gente consegue ter uma pessoa que possa nos apoiar. Então, o mentor é um profissional que ele tem uma bagagem, que ele já passou por aquilo. Exemplo, eu já fiz mais de uma transição de carreira, né? Então, eu já passei por isso. Poxa, será que então eu não posso ajudar alguém? Posso, alguém me procura e diz, olha, Alessandra, eu também estou aqui pensando, né? Eu já pensei várias vezes em fazer uma transição, mas não sei, será que eu estou com a idade certa? Será que vai dar certo? Será que esse é o caminho? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso, com a bagagem que eu tenho, com a experiência, ajudar para que aquela pessoa consiga, né? Passar por esse caminho, descobrir se é isso de fato que ela gostaria, e se é isso, então como que ela poderia fazer, né? O mentor é isso, ele ajuda a direcionar, ele ajuda para que a pessoa consiga passar por isso. Resumidamente, é isso. É muito importante isso, porque ele, às vezes, ele abrevia, né, um caminho, uma trajetória toda que a pessoa Exato. iria passar, e aí, com a tua experiência, tu consegue trazer e dizer, olha, eu já passei por isso, né, e esse caminho aqui pode ser mais interessante, né. Eu acho que é muito importante a gente ter, e até hoje eu tenho também, e eu acho que eu tenho me reinventado várias e várias vezes, eu acabei vendendo a empresa, né, ali desde que a gente se conheceu. Uhum. A gente fez todo um trabalho ali, e o tempo passou, acabei vendendo a empresa, né, uma empresa de automação industrial, e hoje também estou me reinventando quanto a isso, mas sempre fui empreendedor, né, então esse bichinho fica cutucando a gente e O nos tempo todo. torna, né, a gente é muito inquieto com isso, e eu acho que é muito interessante, né, ter uma pessoa que tem experiência e que possa nos conduzir. E principalmente no caminho, né, na questão da mulher, né, nesse ambiente corporativo. Numa das lives que nós tivemos aqui, eu falei com a Mônica Paraboni, que ela também cuida de um pouco de gestão, de administração e tudo mais, e a gente levantou assim, os dados que pouquíssimas mulheres estavam em cargos no alto escalão da indústria. Então, assim, você tinha pouquíssimas mulheres que eram Uhum. CEO de alguma coisa, de alguma grande empresa, né? E às vezes se levantou até a questão de que às vezes as mulheres não se sentiam elas competentes de assumir aquilo, né? De assumir Boa. aquele cargo de liderança. Então Uhum. existe, eu acho que e tu pode falar muito melhor que isso, mas tem a própria mulher se coloca limites, talvez, para não assumir esses cargos, ou talvez por uma forma de como ela foi criada, sempre de uma maneira que de ficar em segundo plano, de achar que ela não pode assumir uma liderança sobre isso, né? Uhum. Perfeito, perfeito, exatamente, Israel. Eu percebo isso, eu sinto isso. Nós, mulheres, né, assim como a gente tem um gap muito grande, principalmente aqui na nossa região, né, acho que a Mônica trouxe muito bem isso. A gente vê poucas mulheres em posições mesmo, né, na Uhum. diretoria ou de CEO, enfim, à frente do negócio, ainda é pouco.
Mas eu percebo que acontece isso porque as mulheres, elas têm medo também, né? Elas têm medo de se colocarem à disposição disso. Elas não manifestam o interesse sobre, olha, eu tenho vontade, eu quero ir. E aí, minhas queridas mulheres, né? Os homens, eles conseguem fazer isso muito com maior tranquilidade do que nós, porque aí vem aquela questão toda, né? Da síndrome da impostora, que eu sei que vocês já falaram sobre isso aqui. O que acontece? Os homens, eles aceitam, eles querem, depois eles vão ver como é que faz, né? E nós, mulheres, normalmente a gente foge um pouco disso, né? A gente foge, a gente se questiona muito. Será que eu estou preparado? Será que é o momento certo? Será que eu estou com a idade certa? Imagina o que vão pensar. Então, a gente sempre está colocando empecilhos e muitas vezes também a gente não manifesta essa vontade, esse desejo de querer estar à frente. Isso é muito comum, Israel, muito comum. E tem também, né, a gente estava conversando um pouco antes, né, que a gente fica um pouco surpreso com o próprio ambiente acadêmico, né, com as formações, o quanto as pessoas não se sentem mais à vontade de aparecer, de estar à frente, de fazer algo, né, aproveitar esse período acadêmico e se mostrar e ter a possibilidade de errar nesse momento, né, acadêmico. Porque quando minha graduação que eu fiz, claro que era uma área de ciências exatas, mas a gente provocava o erro muito cedo, né? A gente estava lá para poder errar, né? E acho que a gente eu também tive uma experiência aí de dar aula, né, no ambiente acadêmico também, e eu senti muito esse negócio das pessoas meio tentarem ficar escondidas, né? Eu acho que eu não vou aparecer, né? Como se o ícone que fica na tela representa a pessoa, né? Tem um mangá ali e a pessoa está escondida atrás desse mangá que ela botou ali. E aí, como essas pessoas ficam conhecidas, né, Sandra? Como você torna... Eu chamo isso o seguinte, existe uma habilidade hoje que ela é uma das habilidades mais valorizadas hoje no mercado de trabalho. Se chama protagonismo, né? Ser protagonista. Significa o quê? Você ter a atitude. A atitude. Hoje a gente sabe que é importante a gente ter uma graduação, um diploma, mas não é mais um diferencial. Então a gente precisa ser protagonista de tudo. Nós somos protagonistas da nossa carreira, isso não compete à empresa onde a gente está, tá? Isso é um grande mito. A carreira, ela é nossa, né? Então eu é que defino para onde que eu vou e de que maneira que eu vou fazer isso. E aí o que nós estávamos falando é que na graduação, e aí num curso de pós, assim, né, a gente vê profissionais que já estão no mercado e que ainda não são protagonistas, não se sentem, não assumem esse papel de protagonismo, né, não se mostram. E hoje, assim, ó, sinto muito aí para quem não sabia, mas vou contar aqui, ó, se você não tiver atitude, não for protagonista, seja da tua carreira, seja da tua vida, seja do que for, você vai ficar para trás. Não tem como, não existe graduação, não existe um meio acadêmico. Eu sempre falo, você pode fazer um doutorado, pode fazer um pós-doc, mas se você não souber o que fazer com esse conhecimento, se você não souber o que se faz com aquele, esquece. Não vai conseguir. E isso tem a ver com comportamento, tem a ver com atitude, tem a ver com protagonismo. E está linkado, não tem como dizer, está linkado com o fazer pensar, né? Então, assim, tudo que a gente viu aí nos últimos quase 3 anos de pandemia, essas tendências, o futuro do trabalho, que foi acelerado, elas já estavam aí, mas elas foram aceleradas, né? As habilidades que são mais relevantes, assim, ó, que qualquer profissional que quer se destacar, que quer se manter no mercado, ele precisa ter. É atitude, é protagonismo, é pensamento crítico, é foco em solução. Mas como que eu vou ser um protagonista? Como que eu vou ter foco em solução? Como que eu vou, né, ter tudo isso? Eu não sou um protagonista, eu não quero pensar.
Então, a gente precisa realmente, assim, ó, não só dentro de uma graduação, de uma pós, enfim, mas na vida, né? Então, você precisa ter uma atitude, você precisa fazer, você precisa ir buscar o que você quer, você precisa aparecer com as condições que tu tens, aquilo que a gente estava falando, né? Muitas vezes a pessoa diz, mas eu não abro a câmera porque meu cenário não está tão bacana. Interessa, não tão bacana. Né? Acho que a gente não pode mais perder as oportunidades. Oportunidade de se conectar com diferentes visões, oportunidade de falar o que a gente pensa, oportunidade de estar aprendendo, porque o aprendizado, né, Israel, ele não acontece só no acadêmico, ele não acontece na educação formal. O aprendizado é isso que nós estamos falando aqui, né? Estamos hoje aqui praticando o aprendizado. Nós estamos compartilhando insights, estou compartilhando algumas coisas, está trazendo outra. Então, se quem estiver nos assistindo ou vai assistir depois, pegar o que a gente está falando e comentar, né? Se nós tivermos aqui 5 visualizações e essas 5 pessoas puderem contar para alguém um insight, algo que aprendeu aqui, olha que bacana, que aprendizado tem esse. Então, a gente precisa, assim, me preocupa muito isso hoje, né? Se no ambiente acadêmico, né, as pessoas estão fechadas, não estão abertas, como que vai ser lá? Como que é no mercado de trabalho? Como que é à frente de uma equipe? Como que é isso, né? Como que se nós estamos cada vez mais lidando com equipes multietárias, né, e de diferentes perfis, e nós estamos precisando o tempo todo se reinventar. Se a gente não faz conexões, se a gente não aparece, se a gente não busca isso. Principalmente, né, eu acho que esse ambiente de pandemia, né, que a gente passou, que foi uma coisa mundial, e que a gente entra para a questão do digital, ela ainda agrava isso, né? Porque essa relação física, ela se perde, né? Onde você sofre um abalo, né? De contato físico, que era tão importante, e quando a gente começa a retomar, porque quando nós estamos começando a retomar reuniões, retomar coisas presenciais, né, inclusive outros eventos presenciais, treinamentos e cursos presenciais, as pessoas não sabem como se portar de frente com a outra. E aí eu fico, a questão vai assim, como você se vende se você não é protagonista disso? Como tu vende o teu trabalho, né? Se você for uma empreendedora, seja de que área for, como você vende o teu trabalho sem você ter esse contato, sem você querer aparecer? Né? Porque as pessoas não vão comprar aquilo que elas não veem. Então, eu acho que grandes oportunidades, e eu acho que as pessoas precisam buscar muito, né? E aí, falando também muito mais desse ambiente feminino, porque parece que passam por mais dificuldades nesse sentido, tomar a frente e ir para, né, realmente dizer, tô aqui, tô aparecendo, fiz isso aqui, deu errado, muito bem, então vamos por outro caminho, mas eu apresentei uma solução, né, tentei apresentar uma solução que não foi aquela, mas que pode ter dado um caminho ali. É tão difícil isso, eu não sei se tu tá muito mais no meio empresarial e tudo mais, né, mas eu sinto essa dificuldade numa área, por exemplo, de construção civil, né, que eu atuo hoje. E que, graças a Deus, as mulheres também estão se dando muito bem nessa área. Seja como técnicas em segurança no trabalho, sejam como engenheiras, sejam como arquitetas, né? É muito bom ver mulheres no canteiro de obras sendo respeitadas, né? Porque se tinha uma visão do canteiro de obras, do peão, né? Que não se tinha respeito. Então, hoje você consegue perceber mulheres sendo respeitadas, sendo ouvidas, né, nas reuniões. Então tem aquele grupo de pessoas ali, de homens que estão trabalhando ali sendo, né,
liderados por uma mulher. Então eu vejo que essas mulheres não estariam dentro desse ambiente agressivo se elas não tivessem uma postura diferenciada, inclusive delas mesmo como passando essa questão de liderança, mas muito mais assim de respeito. Porque o que eu vejo do olhar, né, dos homens todos que trabalham lá respeitam aquela pessoa, respeitam aquela mulher que está ocupando aquele cargo ali. Então isso para mim foi uma coisa muito legal de acompanhar, muito boa de ver esse progresso dentro de uma indústria que era antes muito masculina, muito machista, né? É que assim, ó, não tem mais espaço, né? Como assim, isso tudo foi acelerado. O mundo, de fato, ele percebeu o valor que tem uma mulher, né? Nós aqui, falando do Brasil, né? Nós somos maioria votantes, né? E vai eleger um presidente, nós somos a maioria votante aqui, né? Mais de 54% da população brasileira é mulher. Então, as mulheres, elas vêm ocupando esse espaço e as organizações, as empresas, a sociedade, realmente ela se rendeu, ela viu que realmente ela precisa. Então, falando das empresas, as empresas estão hoje, a pauta hoje das empresas é essa preocupação com a equidade de gênero, né? Com essa questão de prover um ambiente inclusivo para as mulheres, né? Inclusivo para aquelas mulheres que têm a maternidade, que são mães, né? Por quê? Porque essas mulheres também, elas já fizeram escolhas, né? Elas não querem mais carregar esse fardo, por exemplo, de sofrer, né? De ter que buscar um equilíbrio entre maternidade, carreira, trabalho. Porque o que a pandemia fez, né? Tivemos que trabalhar com tudo isso. As mulheres ficaram dentro de casa, tendo que trabalhar home office, com o filho no colo, né? E conciliando tudo. E então, assim, hoje a gente vê muito crescente, assim, graças a Deus, essa preocupação com a mulher e a maternidade, a carreira, empresas se preocupando com isso. E com isso, assim, a mulher também vem buscando o seu papel, né? Ela vem entendendo que ela tem esse espaço, que ela pode se posicionar, e aí ela vai, eu digo assim, que é uma construção, né, entre homens e mulheres. Eu gosto muito disso. Eu acho que não é assim, trabalhar mais com mulheres ou trabalhar mais com homens. Eu acredito nessa construção. E aí o que eu venho percebendo, Israel, é que os homens também estão aprendendo isso, estão respeitando isso. Eu venho percebendo isso, né? Isso é perceptível. Né? Então, os homens dividindo, né, ou ajudando, né, não é dividir, mas ajudando também mais as mulheres a se posicionarem, ajudando elas realmente avançarem nas suas carreiras. Então, eu venho percebendo isso. Mas a mulher também precisa querer. Então, essas mulheres que tu comentou, né, vamos pegar aí da construção civil. Eu também venho percebendo isso. Eu tenho uma filha engenheira civil, né, que é formada há um ano. E a minha filha, ela vem buscando isso no mercado, né? Ela vem buscando esse respeito, ela vem buscando esse posicionamento, ela vem buscando isso. Então, eu tenho percebido, sim, fortemente as mulheres em campo, né? Em campo e sendo respeitadas. Claro que nós temos ainda um caminho muito grande pela frente, a gente sabe disso, mas eu percebo, assim, que as coisas vêm evoluindo. A gente sabe que não é fácil, não é assim. Mas as mulheres querendo. E aí as mulheres precisam querer também. Aquilo que eu falei, as mulheres precisam se fazer respeitar, as mulheres precisam falar mais sobre isso, né? Das suas vontades. E aí começa quando que começa isso? Começa quando ela vai participar de um processo seletivo e ela falar a verdade. Olha, eu tenho filho sim, eu tenho filho pequeno, eu preciso conciliar, né? Essa posição com, sei lá, buscar meu filho na escola ou, enfim. Ela tem que falar isso, isso precisa ser respeitado e não visto como era antes, assim, nossa, então eu nem contrato, porque imagina, tem filho pequeno, como é que vai ser, né? Então isso já vem mudando. E eu fico muito feliz com as mulheres, que hoje, a gente sabe, as mulheres, elas ocupam a posição que elas quiserem, né? A gente pode ser o que elas quiserem.
inclusive, acho que aí vale, Israel, falar que a mulher também ela tem o direito de escolher ser mãe em tempo integral. Porque isso também é uma grande, é uma coisa assim, é um desafio muito grande que as mulheres passavam e passam ainda, tá? Porque eu converso, assim, eu tenho amigas que escolheram, né? Então, deixar a carreira e ser mãe em tempo integral. E tá tudo bem, né? Então, assim, não tem que ser julgadas por isso e tá tudo certo. Porque isso é uma carreira também. Quem disse que não é uma carreira ser mãe em tempo integral? Muito. Quanta coisa que a maternidade, que essa escolha traz, né? Quantas habilidades a gente desenvolve ou aprimora sendo mãe, assim, entendeu? Porque alguém tem que educar os nossos filhos, né? Nossos filhos precisam, né? De uma mãe, de um pai. Então, isso também é importante. Isso eu trago, assim, como uma coisa bem relevante desse momento que a gente está passando hoje, tá? Dessa mulher também poder fazer isso, fazer essa escolha e passar por isso com tranquilidade. Porque as mulheres também sofriam preconceito quando elas faziam essa escolha. Porque tinha aquele negócio assim de quando você fosse preencher uma ficha para comprar na loja, o que tu é? Qual é a tua profissão? Ah, sou dolar, sou né, essa coisa que carrega. Dona de casa. Dona de casa, parece que dona de casa não é nada. Não é Gente, nada. É muita coisa. Cuidar de uma casa e cuidar de filhos ainda, mais um ou mais, é um desafio que o homem é capaz de trabalhar 20 horas por dia para não ficar em casa para ter que fazer tudo isso, né? Imagina. Mas é exato. Então, eu tenho amigas, eu tenho conhecidas próximas, assim, que optaram por isso e são super felizes, são realizadas e tá tudo certo. Então, para a mulher que tem esse privilégio, né, porque é um privilégio de escolher fazer isso, tá tudo certo, é uma carreira também. E isso, Israel, eu aprendi, porque eu também não julgava, não achava que ser mãe em tempo integral, né, cuidar da casa e dos filhos fosse uma carreira. Mas graças a Deus que a gente aprende as coisas, né? A gente aprende com o outro, né? Com a experiência do outro e a gente reflete, poxa, mas quem disse que não é? Claro que é, né? Quanta coisa que uma mulher que escolhe ser mãe em tempo integral, escolhe cuidar da casa, escolhe essas coisas, pode estar compartilhando com outras mulheres Sim. E ensinando. É uma carreira. Tu adquire uma experiência que até posteriormente, de repente, quando os filhos crescem um pouco mais e tem ali, começam a tomar seus rumos, né, você tem uma experiência, uma bagagem aí que você pode compartilhar, isso aí pode virar, inclusive, aí um empreendimento, né? Porque, um empreendimento, sem dúvida. O fato de criar os filhos, de entender como essas crianças, né, apesar de serem diferentes seres humanos, né, passam por fases semelhantes. E eu vejo pela minha dificuldade, né, de ter um filho pequeno também com quase 50 anos de idade, né, é um exercício de paciência incrível, né, que a gente precisa ter e uma energia também para poder acompanhar isso, né. A gente foi inventar de ter um filho mais adiante, né, foi segurando. Então, tem muitas questões que eu vejo, as coisas que acontecem com ele, assim, essas fases que ele está passando, né, eu vejo a dificuldade que eu tenho de lidar com isso. E o quanto a troca com alguém que já passou por isso é importante. A pessoa dizer, olha, isso acontece, daqui a pouco vai passar, é assim, o meu também passou por isso, e aí você vê a outra criança fazendo a mesma coisa, e vai começando a entender como é que funciona esse ser humaninho, né? E também administrar toda a questão da casa é extremamente difícil, porque existem muitas coisas a serem resolvidas. É uma empresa, né? É uma empresa. Aí, de novo, esses 2 anos que a gente passou, né, na situação de pandemia, gente, o que eu ouvi de homens dizendo, meu Deus, eu não sabia que era tudo isso, eu não sabia, né,
Porque minha mulher tinha que dar conta de tudo isso. Como cansa, como é difícil. Então, é um exercício de empatia que eles tiveram que fazer, né? Realmente de entender fazendo, né? Estando naquela posição ali, eles viram. Isso é muito bacana, assim. E tem uma outra questão também, sabe, que eu vejo muito, assim, que está pegando agora, essa questão da idade, né? Esse preconceito etário contra as mulheres, né? Então, assim, parece que, nossa, mas 50 anos, mas será? Eu ainda ouço isso, tá? O pessoal que me procura, mas eu estava pensando em fazer tal coisa, mas eu já tô com 50 anos ali, mas imagina, será? Gente, a idade não define ninguém, né? Hoje a gente já sabe que a estimativa de vida tá 80 e poucos anos, então, e o que eu tenho visto, que coisa boa, é as mulheres buscando outras coisas, não mais se aposentando. Ninguém mais quer pensar. Mas assim, poxa, agora eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um reposicionamento de carreira, eu vou virar empreendedora, que eu tenho visto muito, né? Eu vou pegar aquele projeto lá que eu tinha guardadinho aqui, e eu tô louca pra, realmente, não quero mais ser CLT, eu quero empreender, eu quero fazer aquele negócio que eu amo, que é fazer bolo, né? Sempre todo mundo comeu os meus bolos e achou ótimo, né? Então eu tenho visto muito isso. Mas ao mesmo tempo as mulheres perguntando, mas será que isso vai dar certo? Será que aos 50 anos? E também mulheres tentando realmente, assim, uma mudança de posição dentro da própria empresa, ou tentando ir para outra empresa e se perguntando, mas será que eu não estou velha para isso? Eu ouço isso ainda. Mas tu acha, Ali, mas eu já estou com 51, tu acha que eu participo desse processo aqui, seletivo? Gente, a empresa, ela quer o teu conhecimento. Ela quer aquilo que tu já passou. Inclusive, hoje, o mercado está buscando muito, não só mulheres, mas profissionais 50 a mais, que a gente chama, trazendo de volta até, justamente para mentorar os mais jovens ou para trazer aquela bagagem. Então tem muita coisa que as mulheres podem fazer ainda, né, que elas podem se descobrir. Então carreira hoje a gente tem múltiplas carreiras, a gente não tem mais uma só. Não existe mais isso. Então, mas as mulheres ainda ficam assim, né? Será que eu vou? Será que vai ter espaço para mim? Será que eu não vou sofrer esse preconceito? O preconceito, ele existe ainda, a gente sabe disso, né? Ele ainda existe. Mas a gente tem que ir lá e tem que romper com isso, tem que mostrar para que a gente veio, né? E tá tudo certo, né? As mulheres têm que mais é que mostrar isso. A gente falou algumas coisas aí da questão de protagonismo. Aonde a gente consegue buscar hoje, Alessandra, alguma ajuda que... Essa hora eu tô com o telefone aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Aonde se consegue buscar esse... Você não vai adquirir isso através de um curso, alguma coisa assim, mas aonde que a gente vai conseguir buscar esse diferencial? Aonde tu consegue te libertar desses limites que às vezes a mulher mesmo colocou nela, de achar que ela não é boa o suficiente para fazer aquilo, de achar que ela não, o que os outros vão pensar se ela for fazer aquilo. Como que sai disso? Será que tem uma maneira de sair disso? Esse eu digo assim, ó, que o inimigo é a gente mesmo, né? A gente mesmo é que se coloca isso. Eu costumo sempre falar assim, como é que eu faço, tá? Eu vou contar como que eu faço, assim. Eu também penso isso, né? Às vezes vem. Eu sempre procuro praticar comigo mesmo, assim, o sentido disso. Tá, mas Alessandra, quem disse que isso pode não dar certo, né? Quem te falou isso? Eu falo comigo mesmo, eu digo assim, quem te disse que isso não deu certo? E aí eu vou sempre procurar alguém que já fez aquilo, que já está fazendo isso. Eu vi, deixa eu ver aquela pessoa lá, como é que ela começou a fazer isso, que é o que eu quero fazer, né? Mas o maior inimigo é eu mesma. Então eu tenho que estar o tempo todo, eu digo assim, praticando o meu autoconhecimento.
que eu estou pensando isso de mim mesmo, né? Por que eu estou achando que eu não vou ser capaz? Ou que talvez não vão me acolher, ou que talvez... Da onde que eu estou tirando isso, né? E aí eu trago um exemplo bem recente, né? Que eu comentei ali, fiz um reposicionamento de novo aqui no mercado, né? De contar para o mercado mudanças que aconteceram na minha carreira. Eu era sócia de uma empresa, e aí agora estou em carreira solo de novo. Aí, né? Então, assim, quem disse que eu não posso fazer isso? Né? Então, assim, as pessoas me reconhecem sobre isso, né? As pessoas, eu tenho pessoas de referência que já fazem isso. Eu tenho pessoas até com uma idade maior do que a minha, né? Que eu admiro, que são super respeitadas e já fazem. Então, a gente tem que praticar com a gente mesmo isso, de ficar se perguntando, quem te disse isso? Da onde está vindo isso, né? E fazer. Eu digo, gente, assim, não tem uma outra forma de não tentar. Você tem que fazer. Você tem que ir lá experimentar e conversar com pessoas que já fizeram isso que você quer fazer. Então, quando vem isso, né, essa limitação, esses questionamentos que eles vêm, tem que se perguntar, da onde está vindo isso, gente? Quem é que falou isso para ti? Fale isso para você mesmo, porque eu digo para mim mesmo, olha, Alessandra, da onde que tirou isso, né? Da onde que está vindo? Porque o medo, ele faz parte, Israel, o medo é uma emoção, né, humana, e a gente precisa dele. O medo, ele é importante, ele nos ajuda a dar um passo, né, sólido, a estar ali, a ter cautela, mas ele não pode nos paralisar. E eu sou uma pessoa que eu falo, eu tenho medos, né, eu tenho medos, mas eu tenho uma coragem absurda. Acho que é isso. Eu vou lá e eu vou fazer, né, se não deu certo, não deu. E aí pega uma coisa assim que não é só para mulheres, é para qualquer ser humano. Faça. Não tem um outro jeito de você descobrir as coisas, de aprender se vai dar certo se não fizer. Tem que fazer. Você tem que testar, né? E buscar pessoas que já fizeram aquilo, ou que já, né, o que fazem, ou que já fizeram, conversar, né, se possível, acesse aquelas pessoas e pergunte como é que foi para ela. Que você vai ver, você vai se surpreender, porque essas pessoas que você admira, que você olha assim, diz, uau, ela já está lá em cima, ela sente a mesma coisa que você sentiu. Vai sentir medo, né? Vai sentir assim, aquelas, mas será que eu vou, eu não vou? Tem que testar. O erro é importantíssimo. Errar faz parte, não tem, eu falo isso para minha filha o tempo todo, né? Não tem um outro jeito. Um dia a minha filha perguntou, mas e se der errado? E se errar? Talvez vai dar errado e você vai errar muito ainda, né? Mas é só ali que a gente aprende. Então não tem jeito. A gente tem que testar isso, a gente tem que colocar. E se conhecer, autoconhecimento, eu digo aqui, saber ficar o tempo todo perguntando para você mesmo, no que eu sou bom, o que eu sei fazer bem, né? Daquilo que eu faço, do que eu quero fazer. E ir fazendo, e o que você não é tão bom, você aprende. A gente tem uma capacidade gigante de aprender coisas. Eu mesma, nesses 2 anos de pandemia, eu tenho dificuldade não tenho paciência com tecnologia, para mexer, aprender, eu gosto que me deem pronto. Mas eu tive que aprender a mexer com tecnologia, não tem jeito, né? E a gente dá um jeito, tu vai pro Google, tem o tutorial, tem o vídeo lá que te explica como é que salva um vídeo, como é que mexe com uma ferramenta. Quem nunca aqui teve que aprender a usar o Zoom? Da noite pro dia, aprender a usar o Zoom, aprender a usar Google Meet, aprender a usar todas essas ferramentas. Eu dei aula nisso, né? E aí eu conto, o ano passado, quando eu dei aula, meu acesso a uma plataforma da faculdade veio às 17 horas e a minha aula era 18h30. Então, e a gente faz como dá, e o bacana disso, Israel, assim, desse negócio da gente ir, não ter medo, mas vai com medo mesmo, exatamente isso aqui, um exemplo muito simples, né? Veio para mim o acesso às 17 horas, a minha aula era 18h30, e era uma plataforma nova, uma plataforma da instituição, e eu tive que aprender o básico para poder dar aula. E eu entrei em sala de aula online e falei para os alunos, gente, eu não tenho familiaridade com isso. Se cair, se acontecer qualquer coisa, vocês vão ter que, né, tenham paciência, me ajudem aqui, nós vamos embora.
E isso é o grande legado, eu acho que fica, né? Da gente vir com medo mesmo, mas ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo e tá tudo certo e a gente aprende junto. E essa troca, né? Porque tudo é uma troca. Essa troca. Né? E a partir do momento que a gente é sincero e verdadeiro, né? No sentido de dizer, não sei isso, preciso da tua ajuda. Se acontecer tal coisa, fiquem aí que eu vou dar um jeito de voltar, enfim, né? E o quanto libertador é isso, porque realmente Libertador. quando nós ficamos, né? Você fica de frente para uma câmera, né? O pessoal ficava todo, ai meu Deus do céu, o que que eu vou gravar e gaguejava e não sei o quê, e quando tu te liberta disso, liberei a câmera aqui e estamos na conversa e somos nós como se eu estivesse presencial, né? Como se nós estivéssemos sentados no sofá conversando. Quanto isso é espontâneo e você te libertou, né? Você usou a tecnologia a teu favor e te libertou disso, né? E se acontecer alguma coisa, está tudo bem, porque faz parte do processo, né? Faz parte do processo cair a conexão, falta luz, vai fazer parte do processo acontecer alguma coisa no teu andar e você ter que resolver, né? E posso estar enganado, mas eu acho que essas coisas brotam também na tua mentoria, né? Quando você está com alguém ali, essa pessoa também vai demonstrar para ti os medos, né? Vão surgir ali algumas coisas, né? Conforme os caminhos que vão tomando, aí você percebe isso. Acho que é um momento também interessante de ter essa pessoa, né? De ter a tua pessoa mentorando isso aí, né? Como eu mentoro muito profissionais que estão à frente, né, de equipes, né, frente de gestão, vem muito isso, mas como é que eu faço tal coisa? Mas e se eu, por exemplo, eu tenho minha reunião importante, eu tenho um projeto aqui que eu gostaria muito de apresentar, mas eu não sei se eu falo não. Falei, mas o que você ganha, né? Se você falar, eu ganho isso. O que você ganha se você não fala? O que acontece? Fala, mas eu tenho medo. Mas aí se eu falar, como é que vai ser, né? Como é que eu me preparo? Então, assim, existe um medo muito grande. Eu digo, fazendo. Faz pela primeira vez. Uma coisa que aparece muito, né, mas muito mesmo, assim, é a questão de alinhamento, né, com as suas equipes, de ter conversas difíceis. Como as pessoas têm dificuldade de alinhar o que precisa ser alinhado, né? Que é mais difícil, que é mais duro, como existe essa dificuldade. E aí eu digo, gente, não tem outro caminho. Como é que eu faço para dizer isso, para pontuar isso, né? Na minha equipe aconteceu isso, né? E como é que eu faço? Fazendo, dizendo, com respeito, sendo transparente, não fazendo juízo de valor, mas falando. A melhor coisa que tem para um ser humano é a conversa. Para as relações, é a conversa. Seja no teu âmbito pessoal, né? Nem se fala, né? Conversando a gente se entende, e no profissional também. Se você não falar, se você não tiver conversa genuína, de verdade, sincero, dizendo o que precisa ser dito, como que você vai querer? Como é que você ajuda aquela pessoa, né, nessa questão? E se ajuda também. Se você não falar, eu sempre digo isso, se você não falar, me parece que esse problema vai continuar. Vai continuar. E aí isso tem um impacto aqui, isso tem um impacto. Então, você tem que falar, né? Então, falando, sendo sincero, sendo honesto. Medo vai dar medo, mas tem que falar, tem que fazer. E isso vale para tudo, né? Tem que experimentar. Você tem que ir lá e testar aquilo. Tem que se testar. A melhor maneira é enfrentar isso. Não tem jeito. Não existe uma fórmula mágica. Até porque nessa questão do falar, né? Se você não fala, a coisa continua. Se você fala, ela pode melhorar ou a pessoa pode ter uma outra atitude. Mas mesmo ela tendo uma outra atitude, talvez seja de não gostar daquilo que você falou,
uma solução se encaminha por aí, porque ela pode dizer, bom, não gostei do que tu falou, eu estou saindo. Então você está resolvendo de alguma maneira isso, né, abrindo as portas para que outra pessoa ocupe aquele espaço ali e talvez, né, seja a solução para a coisa. Agora, né, se você não coloca isso para fora, não exterioriza isso, aquilo vai continuar. E isso, né, é uma grande dificuldade. Eu preciso falar isso é angustiante estar na frente dos outros. Então, acho que a gente precisa também aproveitar todo um instante de fazer esse exercício de conseguir falar, de aproveitar de aparecer sempre que possível, né? Não deixar o íconezinho da câmera fechada, né? E aparecer e se protagonizar nisso aí, de dizer, ó, tô aqui, a coisa precisa ser dita, isso aqui está me incomodando, a gente precisa resolver, né? E se não resolver isso aqui, todo mundo vai perder. E é o que eu falo sempre também nos treinamentos da área de segurança, né? Você é responsável pelo seu colega, né? E se acontecer algum acidente na obra, a obra inteira vai parar. É onde todo mundo perde. Os É o empreiteiros, coletivo, né? É o os, empre, coletivo. os empreiteiros que trabalham por metro não vão trabalhar. Os empregados vão ficar em casa, né, vão receber 1, 2, 3 meses de salário, daqui a pouco vai cair o salário, né, pela metade. A empresa não vai conseguir entregar aquilo que precisa entregar. Então é um perde-perde. Então, passou por alguma coisa, junta, tá no chão, cuida do cara. Se o cara está fazendo alguma coisa errada, você é responsável por ele também. Chama ele e diz, olha, bota isso aqui, bota teu capacete, isso aqui, né? E colocando a responsabilidade para todo mundo, a coisa flui no momento, porque às vezes as pessoas também estão ali dentro sem saber qual é o papel delas ali, né? Sim. Talvez eu acho que pode ser que algumas empresas também não comuniquem os papéis, não definam os papéis de cada um ali dentro, e também isso é uma dificuldade, né, de se entender dentro desse espaço. A comunicação, Israel, trouxe uma coisa assim que eu preciso falar aqui. Eu digo assim, ó, sem sombra de dúvidas, digo assim, realmente com a certeza de que ruídos na comunicação, né, a falta de uma comunicação assertiva é um dos grandes indicadores de problemas dentro de uma organização. Ou seja, se eu não tenho uma comunicação genuína, efetiva e assertiva, isso impacta, né, isso vai me gerar outros problemas grandes. Então é isso. E a comunicação, falando é isso, é você ser transparente, é você ser genuíno, é você falar o que precisa, né? E eu não estou só falando isso da comunicação com quem está ali na tua equipe, mas até com o mercado, com o cliente, que acaba fazendo isso. Então, eu digo isso como se tem dificuldade, né, de ter uma troca, de se falar. E essa comunicação, não é aquela comunicação só do e-mail, né, ou de uma campanha de marketing. Não, é a conversa mesmo. É a conversa, é conversar, é alinhar expectativas, né, é o ouvir. Isso também, né, ninguém sabe mais ouvir. Ouvir, as pessoas querem ouvir para responder rápido, para se defender, mas é ouvir mesmo, é ouvir para entender, né? É ouvir porque empatia é uma habilidade, é uma palavra que nunca se falou tanto, né? Nunca se empregou tanto a palavra empatia do que nos últimos 2 anos aí. Mas a empatia, na essência, é isso, é eu realmente te ouvir, né, para entender, e não para ouvir para ficar ali preparando a minha resposta, para te atacar, para isso. Então, realmente a empatia, né, e a comunicação é uma habilidade humana importantíssima, né, e que precisa ser o tempo todo melhorada, desenvolvida, porque ela faz uma diferença gigante. É isso que tu está falando, a gente não tem. Então, como é que eu faço tudo isso que acontece, esse alinhamento? Escutando, entendendo, para colocar e ser transparente com respeito. Você consegue fazer isso, né?
Então, se eu não consigo fazer isso com a minha equipe, eu não consigo fazer isso, né, para o cliente, eu não consigo fazer isso com o meu fornecedor, eu não consigo fazer isso com a sociedade, com a comunidade que eu estou envolvido. Simples assim. Com certeza. Bom, Ali, a gente já está há quase uma hora. Nossa, passou rápido. Então, o Instagram, ele tem um tempo, né? E daqui a pouco ele pode nos derrubar, então a gente vai se Derruba. encaminhando para o final. Eu sempre pergunto, né, para que a convidada deixe alguma mensagem aí para, né, para quem vai nos ouvir. E claro que a gente já deixou tantas mensagens agora, né? Mas Verdade. se tu fosse pontuar alguma coisa para deixar para a gente encerrar nossa conversa aí, tá livre para falar. Olha, eu digo assim, ó, não tenham medo, né? Não tenham medo de buscar aquilo que vocês desejam, de buscar seus objetivos, de buscar os teus sonhos. Não tenha medo, né? Você vai sentir medo, mas não deixem de buscar aquilo que vocês desejam, aquilo que vocês, seja uma mudança de carreira, seja qualquer coisa, mas não tenham medo de seguir. O medo vai vir, mas tenham coragem para isso. Né? Tenham coragem, se desafiem, busquem, e busquem isso com leveza. Isso é importante, né? A gente tem que parar de romantizar e dizer que não está tudo certo, eu aguento tudo, né? Eu sou guerreiro. Isso é uma grande balela. Nós somos seres humanos, nós não aguentamos tudo não, tá? Então a gente tem que buscar isso, buscar o que a gente deseja, buscar, mas com leveza. E o que é leveza? É respeitando o processo, respeitando o tempo da gente, respeitando a gente precisa fazer isso. Isso é o meu recado aqui, assim, sabe? Tudo tem que ser buscado com leveza, se respeitando, né? Cuidando de si, que é importantíssimo, né, Israel? Cuidar do seu bem-estar, cuidar para que você tenha saúde mental, que a gente sabe que hoje em dia isso está tão, né? Então, assim, busque as coisas, não tenha medo, mas seja leve, busque com leveza, se priorize, cuide de você e dos outros também. Bom, Alessandra, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Eu sempre agradeço o tempo, né? Porque é o bem mais precioso que a gente tem, né? Que é esse Verdade. tempo de vida, né? Então, os minutos que nós começamos lá atrás já passaram, né? E a gente está aqui, cada um, né? Cada convidada dedicou um tempo, se preparou para a nossa conversa. Eu sempre sou muito grato a todas as pessoas que passam por aqui, né? Quero deixar o convite para quem quer seguir a Elétrica do Batom, vai encontrar muitas lives aí com diversas pessoas de diversas áreas e vai poder tirar alguma coisa, com certeza, de bom de todas as nossas conversas que está aqui. Verdade. Muito obrigado, Alessandra, foi um prazer. Obrigada quem nos acompanhou, quem vai assistir depois, obrigada pelo convite, Israel. E é isso, uma ótima semana aí para nós todos. Tá bom. Tchau, tchau.